Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom poder estar mais uma vez aqui nessa live com vocês. Nós temos sentido a presença de Deus. Já faz um mês que nós começamos essas transmissões. E eu tenho tido uma experiência extraordinária. Nós já começamos também ontem à noite. Eu fiz a primeira transmissão da meia-noite e foi extraordinário o resultado que nós estamos tendo. É um tempo de avivamento, é um tempo de nós sermos projetados, queridos, para onde Deus determinou. E para isso nós temos que ser preenchidos para suportar a pressão externa. Nós temos que ter uma pressão interna tão poderosa quanto. E é isso que o Ponto de Fé está fazendo, te enchendo de coisas que vão te dar sonhos, fotografias, esperanças. E eu quero te encorajar, antes de nós começarmos a ministração dessa manhã, que vai ser extraordinário. Eu quero que você pegue a Bíblia, se você tiver, e abra lá em Hebreus 11, porque a gente vai compartilhar alguns princípios ali. Ali são pessoas que conquistaram, são a galeria dos heróis de Deus, e você está numa galeria. A Bíblia diz que o teu nome foi escrito e determinado seus dias, sem que nenhum deles houvesse ainda, mas eles estão escritos num livro diante de Deus. Então você que anda em Cristo já é um herói de Deus, amém? Vamos orar, mas eu quero te encorajar a compartilhar essa transmissão, amém? Pai, obrigado por esse dia que nós começamos na tua presença. Começamos debaixo de um céu aberto, de um céu favorável. Ainda que nosso emocional venha falar palavras contrárias, nós declaramos que estamos debaixo da bênção do Senhor. Declaramos que esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Nós exultamos nesse dia. Cremos, Senhor, na tua boa mão, nas coisas boas que o Senhor já preparou para que andássemos nelas. E enquanto eu ministro a sua palavra, haja cura, haja transformação, corações sejam renovados, ansiedades sejam canceladas, todo peso na mente, no corpo, seja do que for, seja quebrado. Venha o teu reino, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gente, a Bíblia fala que tudo que nós temos é consequência, tudo que nós tiramos é consequência de coisas que nós tiramos da nossa vida. Mas para nós tirarmos algo, para você tirar algo de você, você antes tem que plantar. Primeira coisa que você tem que aprender é não receber qualquer semente. Você não pode receber qualquer espírito. Pensa. Um dia você andou debaixo da influência de Satanás. Você era guiado por Satanás. E Satanás saiu da tua vida, amém? Saiu. Mas a Bíblia diz, se você não ocupar a tua casa, se você não ocupar a sua mente, todo espaço não ocupado, há uma possibilidade dele voltar. Há uma possibilidade dele voltar na sua vida. Ah, aquele irmão desviou, ele voltou a fazer o que ele um dia parou, porque aquela área não foi ocupada, não foi substituída. Então lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu. Então tem coisas que você está recebendo que não é das mãos de Deus. Por exemplo, o que é que Deus tem para nós? A Bíblia fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então você não pode receber tudo que as pessoas te dão. Você não pode receber as palavras negativas que as pessoas te dão. Imagina lá, o pessoal foi impedido de possuir e conquistar a terra. Toda uma geração, porque eles decidiram receber uma informação que os transformou em gafanhotos. Eles falaram, olha, a terra é boa, mas os desafios são maiores do que nós. Querido, quero te falar algo. Tudo que Deus preparou para nós é maior do que a nossa capacidade. Quando Deus te mostra algo, não é só cobiça.
é um sonho que Deus plantou, é maior do que a sua formação, do que a sua força, do que a sua capacidade. Você está recebendo? Então Deus não nos deu, lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, espírito de timidez, espírito de covardia. Agora, se Deus não nos deu, por que nós temos? Porque nós recebemos. Nós recebemos. Aquilo que você foca, ele começa a se manifestar. O seu foco determina muitas reações, muitas decisões que você tem. O povo, um grupo de espias decidiu focar na grandeza da cidade, no tamanho das pessoas e focaram também na incapacidade deles. Morreram no deserto. Você vai ser aquele que vai morrer no deserto. Já outros dois, Josué e Caleb, disseram, olha o tamanho dessas uvas, Deus já nos deu. Mas uma geração decidiu não ouvi-los, mas eles também não se permitiram desistir do sonho. Então Deus não nos deu espírito de medo. Uma das coisas que você tem que lidar no seu caminhar de fé são situações que querem fazer você receber na sua vida aquilo que não é de Deus. Por exemplo, no meio de um grande milagre, você pode experimentar o medo, a incredulidade. O que aconteceu com Pedro? Pedro, ele estava debaixo de uma tempestade de ventos, num barco. Eles acharam que iam naufragar e de repente Jesus vem andando sobre as águas. É isso que Deus faz. Ele está acima das circunstâncias. Ele é o Senhor das circunstâncias. E Pedro fala, se tu és Jesus, manda-me ter contigo. Jesus fala, vem. E ele começa a caminhar. E é isso que é a nossa vida de fé. Mas a Bíblia diz, reparando ele na tempestade, nas ondas, teve medo e começou a naufragar. O quê? Ele recebeu um espírito. Ele recebeu no meio de um processo de um milagre. A mente dele falou assim, não tem lógica. Olha, essas coisas são maiores que a presença de Deus. E ele começou a naufragar. É possível você no meio de um milagre experimentar o medo. Mas nós temos que aprender, meu irmão, a vencer o medo. Deus não te deu espírito de temor. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, que o amor de Deus, a presença de Deus, sabe o que ela faz? Ela lança fora o medo. Qual o medo que você tem agora? Foi por causa das coisas que você recebeu. Você fica na televisão, nos jornais, e aí essas coisas entram no seu coração, irmão. Seu coração, meu irmão, e provoca o quê? Provoca a intimidação. Deus não me deu, diga, Deus não me deu espírito de temor. Você está recebendo? Você está recebendo? Diga glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala em Mateus, sentindo medo, sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo. É possível, até na hora da oração, duvidarmos, e a Bíblia fala, tudo que você faz com o sentimento, com o espírito, que não é de Deus, você começa a ter experiências negativas. A Bíblia fala em Tiago 1,6, não pense pessoas que duvidam, pessoas que são levadas pelas ondas, que vão receber algo de Deus. Dúvida custa caro, o medo custa caro. Por exemplo, Jó, ele diz, o que eu tinha medo, apesar de servir a Deus, o que eu temia me sobreveio. Ele foi atraído para a vida dele, o que aconteceu na vida de Jó. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 29 e 25. Eu vou dar essa palavra e vou encerrar. Provérbios 29 e 25 diz, o temor, o medo do homem arma laços para ele. Arma laços. Muitas vezes as armadilhas que você tem experimentado na sua jornada,
é justamente o medo que você deu como ingrediente para que o mundo influenciasse você. Qual é a característica das pessoas que vencem? A Bíblia mostra que é através não da sua habilidade, não da sua capacidade, não da sua inteligência, mas é através da fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela fé, a Bíblia fala assim que a fé é o quê? A convicção, é a certeza, ela é a substância, ela é o ingrediente da esperança. Então a fé, para ela funcionar na sua vida, ela tem que ter uma fotografia, assim como o medo é uma fotografia da doença, da falência, da derrota, da separação, a fé é uma fotografia da superação. Cada palavra de Deus. A fé é uma fotografia da presença de Deus. A fé é uma fotografia, sabe de quê? Da provisão de Deus. Sabe, Jesus ele disse, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então eu quero te encorajar hoje a você encher o seu coração e receber de Deus. Quando eu ministrar a cura, para de ficar olhando para a doença. A Bíblia diz que se você disser ao monte e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim acontecerá. A fé ela funciona baseado numa certeza do caráter de Deus. A fé é uma consciência de Deus, apesar das nossas limitações. O medo é uma consciência de si mesmo. Aí você tem consciência do seu pecado, da sua falha, da sua incapacidade. Mas a fé é uma consciência daquele que te justifica, que te ama e que tem um plano extraordinário para a tua vida. Amém? Nós vamos orar e eu quero declarar nesse momento essa palavra na sua vida. E eu quero ter um encontro com você também hoje, meia-noite, na oração da madrugada. É uma live bem rápida, mas nós vamos orar juntos. Amém? E também eu quero pedir para você compartilha essa palavra. Ligue para nós no nosso telefone. Esse telefone aqui é um telefone que eu recebo os pedidos de oração. Eu recebo os testemunhos. É o 9982-2800. 9982-2800. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, obrigado, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia. Por isso nós rejeitamos agora, nós renunciamos todo medo, todo espírito limitador. Nós declaramos agora sobre a mente das pessoas, no emocional, uma unção de ousadia, de coragem, em nome de Jesus, de revelação. Eu declaro o milagre, a cura. Eu declaro um dia extraordinário, poderoso, um dia cheio de coisas boas. Em nome do Senhor Jesus, eu libero os céus agora sobre a tua vida e declaro a paz, o shalom, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até daqui a pouco, à meia-noite, ou então às 6 da manhã, nós estamos juntos aqui, queridos, nessa campanha de oração e de revelação da palavra. Amém? Deus abençoe.